É um prazer enorme poder estar aqui atendendo ao convite do CCI e compartilhar essa mesa com dois amigos, amigo e amiga muito queridos, e poder estar, então, com vocês discutindo esse tema. Eu, de início, quero dizer também que acho que começar um evento com essa mesa e ser a primeira apresentação me dá um pouco a liberdade de não ir direto ao ponto do pós-neoliberalismo. Então, eu acho que isso vai surgir com as discussões ao longo desses 2 dias, e certamente eu terei coisas para perguntar e para dizer sobre isso nesses momentos, mas o meu argumento nesse sentido hoje para vocês vai explorar menos a expectativa do que fazer do que uma espécie de panorâmica do que está sendo. Outra observação é que também escolhi fazer uma intervenção teórica e não exatamente uma descrição de dados e de casos, o que não significa que isso não possa ser trazido à baila em outros momentos da discussão. E, em terceiro lugar, em função do tempo disponível, essa intervenção ela não pretende ser muito ambiciosa e vai, na verdade, girar em torno de uma leitura do conceito de governamentalidade proposto por Foucault ainda nos anos 70, portanto, já bem distanciado no tempo de nós, mas que não deixa de gerar continuamente reflexões e produção de conhecimento, pesquisas, e um pouco nesses termos é que eu vou trazer para vocês as minhas observações. O argumento básico que eu quero propor é que, quando falamos de religião, Estado e neoliberalismo, estamos falando de 3 campos de ação e subjetivação que podem se articular perfeitamente numa perspectiva que entende a sociedade como fluxos assimétricos e cambiantes de relações, e não como estruturas, entre aspas, espacializadas, discretas e duras, e que entende o poder como uma dimensão presente nas relações sociais, e não como algo que se agrega a essas relações sociais. Assim, precisamos afastar, para começo de conversa, qualquer noção de incoerência lógica e legitimidade da presença, entre aspas, de qualquer um dos campos mencionados, Estado, religião e neoliberalismo, em sua relação uns com os outros, e de que haja um centro irradiador e regulador, seja ele um dos 3 campos, ou algum outro locus de uma topografia social, que defina de antemão ou de forma definitiva o sentido e a função de cada um desses campos. O conceito de governamentalidade nos permite entender essas articulações. Estamos num momento, não de esgotamento do neoliberalismo, mas de expressão de sua potência em construir uma hegemonia por disseminação, não por uma concentração prévia do poder, uma tomada do poder prévia a essa disseminação. A metáfora gramsciana da guerra de posições ajuda só parcialmente a entender isso, mas faz tudo convergir para uma noção de Estado, por mais ampliada que seja, institucionalizando num centro a culminância de um processo de luta político-cultural. Eu diria que essa metáfora é útil se a entendermos como uma das frentes de difusão do neoliberalismo e das reações ao neoliberalismo. Mas a sensação de que estamos diante de um João teimoso que apanha, é socado com força e parece voltar sempre a ficar de pé após várias profecias sobre o pós-neoliberalismo nos anos 90 e nos anos 2000, deveria nos advertir de que há mais processos em curso do que uma subida até o Estado. Governamentalidade tem a ver com governo de pessoas, mas não apenas num sentido político-institucional. Também.
nem mesmo somando-se a isso a noção de ideologia. Governamentalidade diz respeito a múltiplas tecnologias e racionalidades de poder, sociais, culturais e políticas, pelas quais se pretende governar as pessoas e disputar com outras visões de governo. E tanto a difusão dessas concepções de governo, quanto a disputa por quais e como prevalecerão, se dão aquém e além do Estado, antecipando uma intuição de que o político não se detém nos limites da institucionalidade reconhecida como estatal. Divido agora essa argumentação básica em 4 sub-argumentos. Primeiro, pensada em termos históricos, como faz Foucault, especialmente em suas aulas de 77 a 79, quando remonta ao mundo antigo, à Idade Média, até os albores do Estado moderno, como forma consolidada, século XVIII, já percebemos uma clara e irrefutável conexão entre religião e governamentalidade. E, mais especificamente, o pastorado cristão, como denomina Foucault, e a emergência da governamentalidade moderna. E como neste processo, até a emergência das formas liberais de governamentalidade, não temos pentecostalismo ainda, não faz sentido amarrar prematuramente nossa reflexão ao tema da teologia da prosperidade, por exemplo, neopentecostal, que é uma das expressões, é verdade, da governamentalidade neoliberal contemporânea na vida americana, não só sul-americana, mas também centro- e norte-americana. Segundo ponto, não se trata de uma continuidade, nem muito menos de um reencontro com a história da governamentalidade, com a história da governamentalização da vida que Foucault identifica em seu processo constitutivo na Europa nos séculos XVI a XVIII. Se governamentalidade tem história, uma implicação específica disso é que há descontinuidade, há mudança, há desdobramentos imprevistos e de consequências, em última análise, não controláveis. A governamentalidade com a qual nos havemos hoje, e que tem enorme capacidade de intensificação, multiplicação, reinvenção, a despeito de toda oposição, todas as contracondutas, para usar o termo de Foucault, que acompanham sua hegemonia, governamentalidade que chamamos de neoliberal, não sem boas razões, mas imprecisamente, é uma que articula, entre aspas, de novo, a religião numa racionalidade de governo da conduta. Não porque quis, mas porque recebeu tal investimento. Não se trata de cooptação, vocês vão de lembrar que, para Foucault, há uma quebra entre o pastorado cristão e a governamentalidade política, não é? A razão de Estado, ali pelo século XVIII a XIX, que vai desinvestir do tema da religião, mesmo que haja várias continuidades com as técnicas e estratégias de pastorado cristão dos séculos anteriores. Mas há um investimento da religião nesta governamentalidade nos tempos contemporâneos. Não se trata de cooptação, manipulação, distorção, como críticos religiosos deste investimento e críticos não religiosos deste investimento, às vezes, argumentam, mas de um processo complexo de investimento no político, que resulta de múltiplas e não necessariamente convergentes razões. Algumas delas, uma crise da racionalidade estatal, que chamamos de crise fiscal, crise do desenvolvimento e do progresso, crise da desigualdade renitente, crise do econômico como função precípua do governo e lei de movimento e estruturação do social, portanto, crise da racionalidade estatal. Respostas a essa crise, vindas de distintos segmentos e domínios sociais da sociedade civil, inclusive da religião, por exemplo, o vínculo entre religião e socialismo, já desde o final do século XIX,
religião e provisão social ao longo do século XX, religião e identidades sociais a partir do final dos anos 60, religião e representação política dos anos 70 em diante, religião e os temas e domínios de experiência que se tornaram parte de demandas ao Estado, mas também de iniciativa governativa do Estado. Processos de contestação do capitalismo ou de emergência de demandas que ampliaram o alcance do governo, mas também politizaram áreas até então não incorporadas na lógica da disputa política. Crises conjunturais, no caso brasileiro, a crise da ditadura militar, a crise inflacionária dos anos 1980, a crise do presidencialismo de coalizão na última década e meia, a crise do projeto da nova república nos últimos anos, internacionalmente, as crises geopolíticas pós-derrocada do socialismo real, a ascensão do islamismo político, a crise financeira pós-2008, a crise migratória 2015 em diante, a crise climática. Expansão da globalização como discurso, como governança, como experiência e consciência de conexões transterritoriais e não territoriais, notavelmente facilitada pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Essas todas me parecem situações e exemplos que mostram como, a partir dessas situações, diversos movimentos e iniciativas no campo das religiões vão promover um investimento no político, onde, ou dentre cujos investimentos, nós podemos situar essa relação construída entre religião, Estado e neoliberalismo. Terceiro ponto do meu argumento. Não estamos nos estertores, mas em pleno vigor da máquina de ressonância da governamentalidade liberal, neoliberal. Ela ganhou terreno para todos os lados, inclusive para baixo e para cima. Primeiro, chegou às classes populares e aos setores minoritários subalternizados. A pobres, a negros e negras, a mulheres, a pessoas LGBTQIA+, que estão investidas dessa lógica de relação entre religião, Estado e neoliberalismo. Segundo, ela produziu formas imprevistas de discurso político e de representação política, das quais nós, hoje, batemos cabeça com a tal ascensão da direita. Terceiro, foi articulada, e não nos perguntemos aqui sobre lógica e rigor nesses processos de melange político-cultural, a discursos tradicionalistas, moralistas, militaristas, fascistas, empresariais, social-democratas, etc., via uma generalização das noções como liberdade, autonomia e risco, como proxies de empreendedorismo, associadas à família, proteção, segurança, autoctonia, nativismo. Quarto, há várias décadas, penetrou a lógica da gestão pública, influenciando, infundindo-a com noções de eficiência, quantificação, produtos, consumo de bens e serviços, concorrência interna, parcerias público-privadas, desregulação e privatização. Portanto, essa é uma relação que se amplificou, que não simplesmente foi retraída ou está em crise. Quarto e último, a religião, entre aspas, ao mesmo tempo em que nomeia um velho ator histórico, experimenta profundas transformações, juntamente com outros objetos de conhecimento e outros domínios de práticas. Perde sua unidade e centro, tanto conceitual como empiricamente, via a pluralização social, cultural e política, sobre a qual eu não posso explicar, mas que tenho minhas ideias a respeito. Dissemina-se para além das fronteiras institucionais, inclusive das religiões organizadas, mas também dá lugar a nucleações institucionais novas,
entre elas a emergência pentecostal na América Latina e na África, ambas globalizadas a partir dos anos 90. O investimento na política institucional e no debate público, em geral, permite a visibilização de discursos religiosos ao preço de arrastá-los para a conflitividade própria do político, fenômeno da religião pública, sobre a qual eu tenho escrito há alguns anos, que desfaz totalmente a representação da religiosidade como dimensão privada da vida e da necessidade ou possibilidade de uma separação categórica entre religião e política, mesmo ali onde prevalece a separação jurídica entre religião e Estado. Surgem novas formas religiosas que articulam perspectivas, entre aspas, neoliberais da subjetividade e da vida pública. Nas Américas, o chamado neopentecostalismo é sua versão mais acabada, mas de forma alguma singular. A neoliberalização da religião, através das fronteiras denominacionais cristãs, portanto, não é só uma questão de neopentecostalismo, e também de outras tradições religiosas. Constitui-se uma nova máquina de ressonância, que é um conceito que eu tomo emprestado de William Connolly, que se espelha na nova direita religiosa americana, mas assume, ao mesmo tempo, outras articulações e um caráter transnacional, como reação ao impacto político das políticas de identidade, da globalização do islamismo político após os ataques às Torres Gêmeas, em 2001, das crises financeira e migratória norte-atlântica, da ascensão de governos de centro-esquerda na América Latina, da ascensão de governos de direita e extrema-direita na Europa, Estados Unidos e América Latina. Nessa máquina de ressonância reativa e proativa, continuo Foucauldiano aqui, né, intensifica-se notavelmente a retórica neoliberal, antiestatista e generalizadora do empreendedorismo e da concorrência, junto com a securitização, o autoritarismo político, a articulação entre poder civil e militarismo e o discurso da moralidade protagonizado por grupos religiosos conservadores. Nesse contexto, Estado e religião e neoliberalismo entram em um novo regime de relações e articulações, uma nova máquina de ressonância que, ao não depender de um único centro, uma única macroestratégia, um arco de forças sociais de apoio limitado e estável, uma agenda comum fixa, mostra-se mais capaz de expansão e hegemonização do que os discursos clássicos do liberalismo e do socialismo, do que os discursos contemporâneos da política institucional democrático-liberal, de direita, centro ou esquerda, para configurar o político. Ainda estamos, apesar de todas as contracondutas que se movimentam e articulam ou não em resposta e em resistência a ela, no território da governamentalidade, que, por preguiça e conveniência, ainda chamamos de neoliberal, mas que não é feita só de neoliberalismo. Recruta antes ideias e forças sociais que representam posturas antimodernas, antidemocráticas, antipluralistas, articuladas de modo contingente a outras forças mais caracterizadas por seu pragmatismo político, por seu oportunismo ou por sua leitura conjuntural de onde devem amarrar seu burrinho. Finalizando, neste processo, houve uma quebra no campo cristão, que a um tempo erige um novo campo hegemônico, o da pentecostalização, atravessando todas as denominações, agora sob a liderança do discurso neopentecostal, ainda quando as igrejas neopentecostais sejam uma minoria nesse campo pentecostal mais amplo, e uma forte disputa de poder entre conservadores e esquerda religiosos, temporariamente vencida pelos primeiros, no protestantismo, mas ainda ambivalentemente pendendo para os segundos no catolicismo. A quebra diz respeito às fortes linhas de conflito interno às igrejas e ao campo das identificações cristãs, para me manter apenas nesse contexto. A livre escolha, entre aspas, além disso,
assume forma religiosa no crescimento da desafiliação institucional, que, no caso latino-americano, não é abandono da identificação religiosa tout court, mas abandono da participação regular e da vinculação institucional a igrejas e outras formas de vínculo religioso não cristãs. Por outro lado, os conflitos não expressam apenas a penetração da lógica do mercado na espiritualidade, ética e governo eclesiais. Eles também envolvem profundas releituras da fé e da história cristãs, na linha da descolonialidade do pensamento, da legitimação da igualdade de gênero, da diversidade sexual, da sensibilidade ambiental, do enfrentamento do racismo, da solidariedade com os pobres e vulneráveis, que reacendem disputas entre conservadores e esquerda, entre aspas, na teologia e na vida eclesial. Disputas que não se contêm nos limites das igrejas ou organizações religiosas, mas reforçam as tendências de publicização da religião e de minoritização de novas identificações religiosas. Um outro conceito que eu tomo de Connolly e Deleuze, que não significa simplesmente o surgimento de minorias. Em tudo isso, é meu último parágrafo, prometo, creio que uma das observações de Foucault sobre a história da governamentalidade ocidental me parece outra vez pertinente, sob outras condições, e abre uma agenda de observação e análise importante, a saber, ao invés de pensar a governamentalidade neoliberal contemporânea como uma passagem do secular ao religioso, uma entrada do secularismo neoliberal nos domínios da religião, poderíamos pensar em moldes que as teorias pós nas humanidades já nos prepararam para fazer, numa disseminação e intensificação de uma racionalidade de governo de condutas que abarca, sem necessariamente coordenar desde um único lugar ou desde alguma força estrutural irradiadora, distintos regimes de práticas numa máquina de ressonância que mostra a força de reinvenção de discursos aparentemente julgados e derrotados pela história. Os da religião, os da velha direita, os do fisiologismo político, os do poder militar. Obrigado. Bom, gente, então, suponho que posso assaltar a palavra assim. Então, bom, gente, antes de mais nada, é sempre um prazer ouvir o Joanildo, mas vou me ater ao texto escrito para facilitar o trabalho das pessoas que estão fazendo a tradução. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Pronto. Está dizendo que, bom, agradeço aqui, muito bom ouvir o Joanildo. Vou me ater a um texto escrito que preparei para facilitar o trabalho da tradução. Bom dia a todos e todas os que nos acompanham nesta primeira mesa intitulada Religião, deixa eu ver, talvez aproximando-se, fique melhor, na Religião, Estado e Neoliberalismo. É um prazer compartilhar a mesa com a Paula e o Joanildo, amigos e colegas cuja trajetória tenho tido a fortuna de acompanhar ao longo dos anos. Parabenizo, é claro, a diretoria do Center for Critical Imagination pela iniciativa de organizar este seminário e, é claro, agradeço a organização cuidadosa dos trabalhos e da logística que todos vocês puderam apreciar nos e-mails que recebemos nas últimas semanas. No Center for Critical Imagination, eu coordeno a linha de pesquisa focada na relação entre sociedade civil e Estado. Diferentemente da agenda da Paula no CCI e da trajetória de pesquisa do Joanildo, ambos à minha esquerda, nessa linha de pesquisa, nós não abordamos a religião e suas múltiplas dimensões e processos de reconfiguração na esfera pública como nosso objeto de análise. Nessa linha, chegamos a atores religiosos de modo indireto, seguindo os processos de interação entre sociedade civil e Estado. Em particular, nos interessam os processos de institucionalização de políticas públicas
e direitos impulsionados por interações socioestatais, assumindo que eles produzem efeitos de mútua constituição das capacidades estatais e das capacidades de ação de atores da sociedade civil. Assim, assumimos, como parte das pesquisas, das equipes de pesquisa do CCI, o propósito de diagnosticar os processos de configuração e reconfiguração da cidadania a partir do ângulo analítico das relações socioestatais e seus efeitos de mútua constituição. Antes de expor o argumento, gostaria de explicitar que não falo em plural porque eu gosto especialmente da impessoalidade do plural majestático, tão abusivamente utilizado no espanhol e no português, mas porque os resultados e ideias que compartilharei aqui hoje com vocês são produto de intenso trabalho e reflexão coletiva. Por isso, preciso reconhecer e agradecer o trabalho extraordinariamente competente e criativo de Cê Suaco, que está aqui conosco, Ana Cláudia Cortez, Pedro Carlesi, Mônica Dalbor, que também está aqui conosco, e Victoria Lustosa Braga. Em particular, o trabalho do Zé foi central na descoberta do que chamamos de assistência regulada. E o trabalho da Ana e Pedro foram centrais para a caracterização do processo de pluralização da cidadania no país. Os resultados de pesquisa alcançados até o momento nos permitem avançar dois argumentos acerca do processo de constituição e transformação da cidadania no Brasil. Argumentos que têm implicações relevantes para o diagnóstico de fundo do Center for Critical Imagination. Enuncio os dois argumentos, embora nesta apresentação aborde apenas o primeiro e informe brevemente o segundo no final. Essa menção breve ao segundo argumento visa esboçar telegraficamente a nossa compreensão da reconfiguração da cidadania durante os anos da Segunda República e do neoliberalismo progressista. Primeiro argumento. Argumentamos que a cidadania regulada não foi a única via de acesso ao bem-estar organizada pelo Estado varguista. Junto à cidadania regulada, o Estado varguista concebeu e implementou como projeto de Estado aquilo que chamamos de assistência regulada. Na assistência regulada, a Igreja Católica e organizações civis religiosas católicas com status público concedido desempenharam um papel fundamental, tornando-se o braço assistencial do Estado com efeitos duradouros. Em segundo lugar, argumentamos que, durante a democratização e a nova república, a ampliação da cidadania ocorreu de dois modos: como um processo de universalização de direitos sociais consagrados na Constituição de 1988, processo amplamente conhecido e estudado, mas também como um processo de pluralização da cidadania. A pluralização da cidadania diz respeito à pluralização dos sujeitos coletivos reconhecidos como legítimos para interpelar o Estado e incidir na definição, implementação, fiscalização e acesso à política pública. Esses novos sujeitos plurais se tornaram os sujeitos de direitos coletivos na ampliação da cidadania pós-anos 80 no Brasil. Não há espaço para expor de modo pormenorizado os resultados da pesquisa, mas eles já estão sintetizados em um relatório do Center for Critical Imagination, que será divulgado nos formatos e veículos considerados adequados pelo Centro. Dito isso, vamos ao primeiro argumento. Para o público não familiarizado com a história política do Brasil, que hoje, felizmente, nos acompanha aqui, é elucidativo mencionar que a cidadania regulada é a caracterização mais importante e influente da configuração original da cidadania no Brasil da primeira metade do século XX. A cidadania regulada corresponde à configuração institucional daquilo que, na literatura latino-americana, com a qual quizá estejam mais familiarizados os colegas que estão aqui, que não são do Brasil, é chamado nessa literatura de primeira incorporação. Se trata da incorporação dos trabalhadores à cidadania,
aos pactos nacionais que condicionaram a organização corporativa dos trabalhadores e seu acesso, em graus variáveis, à distribuição da riqueza socialmente produzida. A incorporação ocorreu com abrangências variáveis nos diferentes países da América Latina. Mais recentemente, essa literatura passou a chamar de segunda incorporação o processo de ampliação da cidadania ocorrido durante os anos de expansão dos governos de esquerda que proliferaram na região como reação às políticas de ajuste estrutural. No Brasil, a primeira incorporação foi de alcance restrito, centrada na arena trabalhista e na figura do trabalhador. A cidadania regulada concedeu proteção social garantida pelo Estado às categorias de trabalhadores reconhecidas por ele, o Estado, e organizadas nos sindicatos oficiais. Uma nova institucionalidade ganhou vida: o Ministério do Trabalho, a Carteira de Trabalho, os Institutos de Assistência e Previdência, IAPs, o Imposto Sindical, a consolidação das leis do trabalho, conhecidas pela sigla CLT em português. A cidadania no Brasil se tornou, assim, coextensiva aos direitos trabalhistas. Os benefícios da cidadania regulada não chegaram aos trabalhadores rurais, e basta lembrar que, no início dos anos 1940, cerca de 70% dos brasileiros viviam em áreas rurais. Os benefícios da cidadania regulada tampouco chegaram a todos os trabalhadores urbanos, nem ao imenso mundo do trabalho informal, e menos ainda a categorias sociais não definidas pelo trabalho. A notável contribuição do diagnóstico da cidadania regulada, formulado por Vanderlei Guilherme dos Santos, foi conceber, em registro de incorporação e construção da cidadania, um processo histórico que foi longamente estudado e frequentemente denunciado apenas como subordinação corporativa populista da classe trabalhadora ao Estado. Isto é, como expressão de nosso atraso político. De fato, a tese populista fez longa escola na sociologia política do Brasil. Em suma, a compreensão da configuração da cidadania no Brasil descansa no modelo da cidadania regulada. Porém, uma pesquisa cuidadosa na documentação oficial da época, nos debates parlamentares da Constituinte de 1933, nos posicionamentos da Liga Eleitoral Católica e do Centro Dom Vital, e nas intervenções públicas de intelectuais ligados ao varguismo, mostram que existia consciência clara do caráter restrito dos benefícios trabalhistas como modelo para a estruturação da cidadania no país. Ainda mais, todas essas fontes mostram que foi concebido e implementado um modelo complementar, não centrado na arena trabalhista, mas em uma arena assistencial, uma arena social promovida e regulada pelo Estado e executada por entidades privadas instituídas de funções públicas financiadas pelo Estado. A assistência regulada focou em dois sujeitos considerados como legitimamente merecedores de proteção estatal: as mães e as crianças desassistidas, isto é, as mães não amparadas pela presença de um chefe de família provedor ou trabalhador, e as crianças órfãs marcadas pela ausência de família. Assim, o cidadão da cidadania regulada tinha duas alteridades ou dois outros. Um outro incluído o merecedor de proteção social, as mães e as crianças, e um outro excluído, os trabalhadores rurais e as categorias de trabalhadores urbanas não reconhecidas pelo Estado. De modo semelhante, as mães e as crianças protegidas pela ação do Estado tinham um outro merecedor de proteção, não merecedor de proteção, na arena da assistência, frequentemente referido pela categoria oficial mendicância. Alguns dos novos sujeitos reconhecidos pela pluralização da cidadania nos anos 90, na nova república, escaparam dessa categoria residual, mendicância, e ganharam nomes próprios como portadores de direitos coletivos. Nas palavras de Oliveira Viana, pronunciadas na Escola de Serviço Social em 1939, na condição de consultor do Ministério do Trabalho, o Estado moderno tinha que tutelar abro aspas,
setor da vida social do operário que ele, o Estado, não tinha conseguido alcançar com a sua ação. Fecho aspas. Ele se referia à assistência como um caminho institucional para alcançar outras dimensões da vida social do operário. Trata-se, abro aspas novamente, da oficialização da assistência social, elevando-a à condição de um serviço público, mesmo quando realizada pela iniciativa privada. O Estado procura dar uma articulação mais perfeita a todos os serviços organizados pela caridade e pela filantropia, no sentido de submetê-los à sua disciplina, a seu controle, à sua orientação, entroçando-os na engrenagem das suas instituições oficiais e administrativas e estabelecendo a progressiva identificação da assistência social privada com a assistência social pública. Fecho aspas. Os atores mencionados por Oliveira Viana a serem submetidos à disciplina e controle do Estado eram as organizações civis católicas. Embora seja usual se pensar na filantropia, benemerência e caridade como características seculares da atenção católica a segmentos da população pauperizados e desassistidos, na verdade, foi durante e graças ao varguismo que as organizações civis católicas ganharam o status e as feições de provedora de serviços assistenciais como braço da assistência regulada. Isto ocorreu nos marcos do Pacto Corporativo com a Igreja, que institucionalizou o catolicismo como a religião nacional de um Estado laico. A posição hegemônica conquistada pela Igreja e pelo catolicismo como religião pública definiu um modelo com efeitos de emulação para outras religiões e denominações que passariam, dos anos 70 em diante, a reivindicar status público análogo ao da Igreja Católica. A ação de criação institucional do Estado varguista é eloquente por si. O Conselho Nacional de Serviço Social, criado em 1938, o Departamento Nacional da Criança, em 1940, o Serviço Nacional de Assistência a Menores, em 1941, a Legião Brasileira de Assistência, em 1942. Ademais, o financiamento de entidades religiosas pelo Estado, permitido pelo artigo 17 da Constituição de 1934, artigo, por sinal, proposto pela Liga Eleitoral Católica, estimulou a multiplicação dessas organizações civis católicas a serviço da assistência regulada. Um ano depois da Constituinte, em 1935, 45% das 514 instituições de assistência a desvalidos existentes no país se dedicavam à infância. Ainda mais, em 1942, havia 596 entidades classificadas como asilos e recolhimentos no país. Essas entidades cresceram 180% em 15 anos, chegando a 1.683 em 1957, crescimento muito superior àquele registrado na população, que foi de 40% no mesmo período. A assistência regulada suscita implicações relevantes para a compreensão da cidadania e sua transformação. Em primeiro lugar, e no plano mais evidente, a cidadania regulada não foi a única estratégia do Estado para o desenvolvimento da proteção social. A assistência regulada foi concebida como uma estratégia complementar de ampliação do escopo da cidadania para atender categorias sociais merecedoras de proteção, às quais o Estado não tinha condições de atender. Em segundo lugar, a compreensão predominante da história da assistência social no país oferece uma leitura da assistência como uma área de benemerência fragmentada e desregulada. Nessa leitura, a assistência só ganhou ou só teria ganhado o status de política pública após a Constituição de 1988, especificamente depois da promulgação e regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Nessa leitura predominante, perde-se inteiramente o papel da assistência regulada como política pública de Estado voltada para a ampliação da cidadania. Por fim, o papel das associações católicas como braço assistencial do Estado parece ter sido central
como elemento da naturalização, ou seja, no processo de hegemonização da Igreja Católica como o padrão cultural brasileiro de religião pública desse Estado laico. Esse padrão produziu efeitos de emulação nas disputas interreligiosas, para utilizar uma formulação do Joanildo, aliás, publicada num texto da Novos Estudos, que recomendo amplamente. Disputas que, a partir das décadas de 1970, levariam a denominações pentecostais e neopentecostais à apropriação e sincretização estratégica desse modelo ou desse padrão. Utilizo aqui uma formulação da Paula, também recomendo amplamente a leitura. Esta última implicação conecta com a pluralização da cidadania, isto é, com o segundo argumento que aqui menciono apenas para esboçar nossa compreensão da reconfiguração da cidadania durante os anos da Segunda República e do neoliberalismo progressista. A incorporação dos reclamos dos novos atores religiosos na Constituinte e na Nova República seguiu um novo padrão geral: a pluralização e a produção de sujeitos reconhecidos como legítimos interlocutores do Estado para reclamar direitos coletivos e acessar o desenho e a implementação das políticas públicas, bem como para exercer funções de representação política. A ampliação dos direitos e o acesso aos benefícios e proteções correspondentes ocorreram como pluralização dos sujeitos da cidadania e pluralização dos atores e canais da representação política no país. Sem dúvida, a transição à democracia e especialmente a Constituinte abriram um cenário propício para a projeção de demandas políticas, parte delas reconhecida na universalização de direitos e na definição da participação nas políticas públicas como preceito constitucional. Contudo, houve uma segunda via de ampliação da cidadania: a regulação de outros preceitos constitucionais, reformas setoriais amplas, inovação no desenvolvimento de políticas públicas e, sobretudo, intensos processos de interações socioestatais levaram à produção de capacidades estatais e de ação de atores sociais, por vezes constituídos como sujeitos da cidadania ao longo desses mesmos processos. Mulheres, negros, indígenas, idosos, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transvestis, pessoas em situação de rua, agricultores familiares, assentados à reforma agrária, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, geraizeiros, varzanteiros, pantaneiros, faxinalenses, comunidade de fundo de pasto, caiçaras, trabalhadoras domésticas, trabalhadores rurais, ciganos, etc. Todas essas categorias reconhecidas no terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos como portadoras de direitos coletivos. Na nossa pesquisa, seguimos a pluralização da cidadania estudando dois casos em profundidade: a institucionalização bem-sucedida das comunidades terapêuticas no centro da política para os usuários de substâncias psicoativas, comunidades terapêuticas, por sinal, que são majoritariamente geridas por organizações evangélicas, emulando o papel da Igreja Católica. O segundo estudo de caso é a institucionalização fracassada das plantas medicinais e dos remédios fitoterápicos no centro do Sistema Único de Saúde. Não há tempo aqui para avançar nesses dois casos e apenas posso lhes antecipar que nossos resultados sugerem que a pluralização da cidadania legou saldos heterogêneos de inclusão e exclusão que desafiam a nossa compreensão da cidadania. Convido vocês a ler os resultados desta pesquisa, na qual muito temos aprendido. Também convido vocês, é claro, a seguir a produção do conjunto das pesquisas do Center for Critical Imagination. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui hoje, sala cheia, ótimas falas, muita coisa para pensar, espero não me repetir, mas eu vou retomar esse tema também mais como um experimento teórico do que como resultado de pesquisa empírica.
eu estou querendo fazer uma reflexão sobre o que eu estou chamando de crise da configuração representativa da esfera pública. Essa é minha ambição aqui hoje. Vamos ver se eu consigo dar conta. Então, eu estou chamando essa crise da configuração representativa da esfera pública como um fenômeno que é correlato ao que a literatura acadêmica tem chamado de crise da esfera pública liberal, que é invariavelmente pensada como secular. Então, minha fala vai ter como ponto de partida o diagnóstico que o Jonas Medeiros fez para o CCI, é um texto recente, sobre as reconfigurações históricas da cidadania no Brasil. E eu vou tentar ligar a cidadania com a esfera pública. Em seguida, vou explorar as conexões dos diferentes arranjos da esfera pública com a cidadania, propondo o estudo das religiões como um lugar heurístico para compreender essas conexões. Então, vamos a esse histórico. Segundo Medeiros, a história recente da configuração da cidadania no Brasil se desenvolveu em torno de dois grandes protótipos. O primeiro, que vai de 1930 a 1988, edificou direitos tendo por referente uma imagem de povo cuja identidade política se encarnou na figura do trabalhador formal, como o Adrian aqui se referiu. Medeiros intitulou esse modelo de cidadania regulada. O segundo protótipo se desenha no processo da redemocratização do Brasil, 1975 a 1985, e marca o fim, segundo Medeiros, desse primeiro modelo. Nesse novo paradigma, que ele chamou de cidadania mediada, assistiu-se a uma pluralização dos sujeitos de direito, que o Adrian também se referiu aqui, uma expansão de direitos demandados e a fragmentação de suas formas de representação, a pluralização dos sujeitos de direito. Os modelos propostos correspondem a diferentes modos de integração social. Em seu diagnóstico, Medeiros avalia que também o modelo da cidadania mediada começa a mostrar sinais de desgaste. Aí eu não sei se você tem razão, se o desgaste é total ou o desgaste é parcial, mas, enfim, está fazendo água. Esse desgaste se deve, segundo ele, às condições atuais de desindustrialização, precarização das formas de trabalho, crise climática e crescimento político do domínio digital. É mais ou menos o diagnóstico que o CCI tem organizado de maneira mais crítica. Com a pluralização continuada dos sujeitos de direito a que o Adrian se referiu, bem como com a expansão ininterrupta de novos direitos, com a série de novos sujeitos que o Adrian também listou, esse modelo de cidadania também se torna incapaz de definir seus limites, porque a cada dia há mais novos sujeitos e novos direitos a serem pensados. E também está mostrando seus limites em cumprir sua promessa de integração da sociedade, porque os conflitos se multiplicam. Minha intenção nessa apresentação é retomar o roteiro que eu acabei de reconstruir para explorar as conexões entre esse modelo de cidadania e os diferentes arranjos da esfera pública brasileira. Trabalho com a hipótese de que as diferentes configurações da esfera pública são função de seu modo de mediar a comunicação. É isso que eu vou tentar demonstrar aqui. Então, começo pelo conceito de mediação. Conceitualmente, estou tratando a esfera pública como o espaço imaginado da mediação entre o Estado e a vida cotidiana, no qual as pessoas discutem assuntos de interesse comum. A esfera pública oferece os meios através dos quais a cidadania se torna efetiva. Como a cidadania, a esfera pública também tem sua historicidade. Assim, é de fundamental interesse compreender como suas configurações históricas, isto é, seus modos de regular a expressão da vida pública em diferentes momentos, como isso vai mudando,
O Adrian também já trabalhou bastante com essas diferentes configurações na literatura sobre o tema. Trabalho com a hipótese de que as configurações da esfera pública podem ser descritas a partir da compreensão dos modos como a expressão dos interesses e opiniões é mediada nesse espaço. Dito de outro modo, pela análise de como se dá a mediação entre a vida privada, percebida como espaço da subjetividade, da pessoalidade, das particularidades, e a vida pública, pensada como espaço dos interesses comuns, dos coletivos. Essa mediação, a modernidade concebeu como necessariamente separada, as duas esferas, né? O conceito de mediação designa uma relação imaginada entre os sujeitos e seus objetos de interesse. Ela se materializa por meio da linguagem, isto é, um sistema de signos que servem à interpretação e à comunicação dos sentidos produzidos sobre o mundo. Os meios de participação e deliberação na esfera pública passam pela mediação da linguagem. A mediação diz respeito, portanto, aos processos de significação. As características dos processos de mediação dependem, por um lado, da densidade ou da robustez da esfera pública, e, de outro, também dependem daquilo que Webb Kane chamou da economia representacional. No que diz respeito ao vigor da esfera pública, ele é normalmente descrito na literatura em função de duas características: o distanciamento ou autonomia da esfera pública com relação à esfera privada e com relação ao Estado. Sem esse distanciamento, não existiriam condições históricas para a mediação de interesses. Por outro lado, a robustez é pensada em termos da diversidade de perspectivas e diversidade dos meios usados para expressar a verdade dos interesses e a verdade das opiniões. A complexificação das perspectivas e dos meios de expressão diversificam os modos de mediação. No que diz respeito à economia representacional, ela pode ser descrita como um conjunto de tecnologias, mídias e instituições que sustentam as práticas de mediação. Suas transformações afetam os modos de designar e interpretar os signos, sejam eles linguísticos ou não linguísticos. Voltemos agora nossa atenção para as configurações da esfera pública secular no Brasil. Sabemos que a configuração da esfera pública depende de diversas condições históricas. Entre elas estão a existência do trabalho assalariado, da autonomia do mercado, o nível de letramento, o reconhecimento de direitos, etc. Mas, nesta apresentação, vou enfocar uma condição histórica específica de sua reconfiguração, que diz respeito à natureza das relações entre religião e Estado. Vou falar, em suma, do arranjo secular da esfera pública, que trata a religião como objeto de convicção privada. Retomando a temporalidade descrita por Medeiros com relação à cidadania, ressalto dois momentos que pautaram a transformação dessas relações e, consequentemente, a configuração da esfera pública secular até o presente momento no Brasil. O primeiro momento recobre o período republicano pré-Constituição, caracterizado pela hegemonia da Igreja Católica e suas relações privilegiadas com o Estado, tal como Adrian descreveu. O segundo momento se inicia na década talvez anterior à Constituição de 88, no qual o religioso se conecta com a noção de cidadania. No primeiro momento, observamos um rigoroso e reiterado reforço das barreiras legais que mantinham o religioso no mundo privado, apesar do paradoxo da assistência pública existente no Brasil desse momento.
é o que comumente entendemos como doutrina do secularismo. Ela era muito forte nesse período. Embora o secularismo regule a configuração da esfera pública no Brasil, até muito recentemente, as relações privilegiadas da Igreja Católica com o poder político eram percebidas como expressões naturais do espírito da nação. Essa naturalização do religioso velava a percepção da sua presença da Igreja Católica na esfera pública e deixava de percebê-la como se fosse uma intrusão indevida. Analisando os documentos desse período, desse momento, percebemos que as diferenças religiosas, para além do catolicismo, não se organizavam em torno da nação da cidadania. Essa diversidade era concebida como um valor social da nação. Em outros trabalhos, tratei da organização das diferenças nesses momentos em termos de modelo sincrético do secularismo. O importante a reter é que o modelo sincrético não estimulava a formação de minorias religiosas baseadas em pautas que hoje chamaríamos de identitárias, como forma de mediação da diversidade na esfera pública. Já com a mudança constitucional de 88, as coisas mudam. A diversidade religiosa e a cidadania se entrelaçam. Desse entrelaçamento resultou a forma jurídico-política do pluralismo, que emprestou relevância política à sensibilização e à exibição de marcadores da diferença. Na medida em que o monopólio católico sobre a imagem da nação se fragiliza, o secularismo sincrético vai cedendo seu lugar ao secularismo pluralista. O modelo pluralista conecta a defesa da diversidade religiosa à cidadania. Atores religiosos encontram, na linguagem dos direitos, um meio com o qual agir e pensar. Da ação de religiosos por meio do direito e no direito resultam dois efeitos importantes. Por um lado, a noção de esfera pública se alarga, passando a integrar mediadores religiosos organizados, que talvez já estivessem presentes antes, mas menos visíveis, como mostra o Adrian. Com a mudança de modelo, a representação política se pluraliza, como mostra o Adrian. Por outro lado, nesse movimento de pluralização, a própria religião, tradicionalmente pensada como pertencente à esfera das práticas privadas e individuais, se desloca para a vida pública. Esse duplo movimento é perceptível de várias maneiras. Vou me deter um pouco nessas maneiras de publicizar a religião. As instituições religiosas passam a ser consideradas dispositivos de mobilização para aqueles mal equipados a participar na vida pública via mobilização autônoma. Para tanto, atores relacionados às associações civis religiosas se engajam, aprendem e articulam códigos religiosos a formas linguísticas registradas como científicas e jurídicas. Inúmeras associações religiosas se reorganizam como associações civis lideradas por leigos cristãos que assumem a linguagem política da representação de interesses. A multiplicação das categorias de autorrepresentação e a circulação da população entre os mais diversos grupos corporados em formação levou à multiplicação e à fragmentação das formas de pertencimento religiosos e políticas. Nesse novo contexto, a questão das diversidades religiosas e outras diferenças começam a se indexar à noção de cidadania e não mais ao imaginário da nação. Mas, ao promover um rearranjo das alocações do religioso, esse deslocamento também modifica o religioso, modifica a escolha das experiências sociais a serem designadas como signos
da vida coletiva. Como signos da nação, o religioso assinalava a experiência dos afetos privados. Agora, como signo da representação de interesses, o religioso se indexa a regras, isto é, se indexa a padrões sociais que organizam as linguagens públicas. Nessa direção, o religioso toma o direito, por exemplo, a liberdade religiosa, a justiça social, como signo da sua comunicação. Mas, como mencionamos anteriormente, estamos assistindo à crise da noção da esfera pública secular. Vamos falar um pouco dessa crise. Pelas razões já apontadas, o modelo da esfera pública secular apresenta crescentes desgastes e se torna cada vez mais implausível. 2 autores têm tratado dessa crise de maneira bem diversa. Jung Habermas, a partir de seu conceito de pós-secular, que descreve os limites da operação do religioso na esfera pública, e Talal Assad, que critica o próprio conceito de esfera pública secular. Vamos falar um pouco de Habermas rapidamente. Em seu paradigma da esfera pública pós-secular, Habermas entende como virtuosa a participação das associações religiosas na vida política, mas elas precisam ser capazes de traduzir as suas crenças em proposições e argumentos. Esse modelo descreve, talvez adequadamente, a configuração da esfera pública recente no Brasil, que, como mencionamos anteriormente, assistiu à criação de inúmeras associações religiosas hábeis no uso da linguagem política da representação de interesses. O uso de termos tais como ecumenismo, diálogo, tolerância, ou mesmo liberdade religiosa, por parte das lideranças religiosas católicas, para tratar de sua relação com religiões não cristãs, revela que elas souberam muito bem adotar essa versão discursiva e letrada de como devem se expressar na esfera pública. Essas formas comunicativas respondem a uma imaginação da esfera pública que a representa como espaço do debate de assuntos de interesse comum. Nesse espaço, diversas vozes são ouvidas de modo a formar opiniões coletivas a respeito da convivência comum entre as várias religiões. A produção da convivência entre diferenças é mediada por meio de signos linguísticos que apontam para a deliberação e para o diálogo. No entanto, uma observação mais atenta da vida social no Brasil contemporâneo indica que essa imaginação dá conta apenas da configuração hegemônica da esfera pública, ajustada ainda à matriz cristã, que define o que conta como religioso. Essa versão deixa muita coisa de fora, em especial as religiões não cristãs, que, como veremos a seguir, desafiam esse modelo. A inclusão recente de religiões não cristãs no espectro dos direitos pluralistas evidenciou, nas últimas décadas, a necessidade de pensarmos o modo como o religioso e o secular são ditos pela academia, pela mídia e pela política. A reflexão antropológica a respeito das religiões não cristãs tem uma longa tradição. Então, vou puxar a minha sardinha para o meu lado. Elas apontam para modos de existência nas quais as dinâmicas comunicativas subvertem o suposto da separação público-privado. Assim, estamos sugerindo que, nas condições atuais da pluralização das epistemes, podemos aprender alguma coisa com as sociedades distintas das nossas ou com as religiões não cristãs. Talal Assad, um estudioso do Islã, foi um dos autores mais críticos da noção liberal da esfera pública secular. O mais interessante é que ele também critica o modo como as ciências sociais têm abordado a religião. Segundo ele, esses estudos se renderam às demandas da modernidade liberal,
ao defender a autonomia do campo religioso, ao definir a religião como uma dimensão simbólica universal do humano e ao estabelecer a religião como um campo de convicções subjetivas e privadas. Estudando religiões como o Islã, Assad sugere que, mais do que uma identidade subjetiva, a religião é o aprendizado de uma disciplina. É o aprendizado de habilidades físicas e é o aprendizado de uma linguagem, isto é, o treinamento de modos de dizer. Esses modos de dizer são um produto de relações de autoridade, sempre. Elas designam os discursos verdadeiros, fixam os sentidos daquilo que será designado como símbolo, disciplinam os corpos, ensinando-lhes o cultivo do sensório e ensinando um determinado engajamento com os objetos. No islamismo, e eu diria também nas religiões afro-brasileiras, as figuras de valor se inscrevem nas práticas, via formas semióticas de prescrição, exortação, demonstração, e não via formas de representação simbólica. Consequentemente, essas práticas não requerem a decodificação de seus sentidos e de seus valores. Assim sendo, em lugar de decodificar símbolos e valores, em lugar de descrever os critérios instituídos por convenções teológicas que definiriam o verdadeiro crente, os estudiosos deveriam se dedicar a analisar performances, isto é, habilidades adquiridas de acordo com regras sancionadas por aqueles que detêm autoridade. A partir dessa perspectiva, Assad propõe uma análise do religioso que não se apoie na divisão privado-público e, por via de consequência, não separe a ação expressiva, que leva em conta intenções e desejos, da ação instrumental voltada para objetivos, finalidades. Com a abordagem de Assad, podemos nos inspirar em um outro modo de analisar os limites da esfera pública normatizada como secular e dialógica, ou a esfera pública como lugar do debate. A nosso ver, o trabalho de Assad nos oferece ferramentas analíticas para compreendermos o modo de operação de dinâmicas que sempre estiveram presentes em nossa sociedade, mas foram afastadas como arcaicas e primitivas pela modernidade. A necessidade de inclusão de religiões não cristãs na esfera pública tornou essa tensão mais evidente e possibilitou reconhecer a crise da democracia representativa, pluralista, como uma crise epistêmica. Se considerarmos, como sugere Assad, que as religiões não são um sistema de práticas e habilidades a serem adquiridas, sua expressão na esfera pública torna visível uma dimensão ainda pouco explorada pela literatura. A performance como uma forma de comunicação que opera com modos de mediação não representativos. Nessa dimensão comunicativa, a distinção representante-representado perde sua eficácia e plausibilidade. Toda forma de representação exige a construção material, legível e visível da mediação entre o representante e o representado. Já a performance opera com apagamento da mediação. Gestualidade, ritualidade e emoção enfatizam a dimensão conotativa da linguagem que promove a imediaticidade e a presença na esfera pública. Ela põe em crise a representação da comunicação pública tradicional e a eficácia política e enfatiza a dimensão da eficácia icônica e indicial da linguagem.
Isso nos leva ao diagnóstico, de volta ao diagnóstico de Medeiros sobre o declínio da cidadania mediada. A crítica de Assad à esfera pública secular sugere que o desgaste da cidadania tem a ver não com o fim da mediação, mas com o seu apagamento. Em contraponto com a mediação por meio da representação linguística, por meio da palavra, dos debates, de argumento, de textos, a invisibilização da mediação se refere ao crescente predomínio das formas expressivas da comunicação pública, tais como gestos, sons, afetos e movimento. Essa mesma distinção da economia representacional foi antecipada no campo da religião nos anos 70, com o declínio no Brasil do registro linguístico da teologia da libertação e a crescente sedução das massas pelo exorcismo e o adorcismo neopentecostal. Nessa experiência, a pessoa sente que está participando ativamente da presença do sagrado. Esse modo de designar os signos usados para interpretar o sentido do mundo privilegia a iconicidade em detrimento da simbolização. A comunicação icônica usa o signo para assinalar a existência não referencial de uma entidade, fazendo desaparecer a mediação. Ela está lá, mas ela não é apresentada. Essa forma de comunicação que trata o inanimado como animado não é um privilégio do campo religioso. Ela está se tornando cada vez mais evidente quando assistimos a essa mudança mais geral da economia representacional na esfera pública, que diz respeito à integração de epistemes não cristãs e não ocidentais à democracia. Enfim, para terminar, essas novas epistemes estão colocando sob suspeita as práticas de referencialidade dos mediadores tradicionais da esfera pública, tais como os jornais e os representantes políticos. Essas transformações afetam o modo de designar e interpretar os signos, levando a uma crise teórica e ideológica da representação como forma canônica da mediação na esfera pública. Mas a semiótica da animação não representa o atraso, nem uma volta da pessoalidade à esfera pública. O sucesso da comunicação dos evangélicos pentecostais no Brasil, por exemplo, diz respeito à sua destreza na exploração das possibilidades do uso da linguagem, nas condições atuais do declínio da verossimilhança das distinções público-privado, representante-representado. Seus modos de tratar o inanimado como animado não podem ser descartados como erro, como ilusão. Uma deformidade do bom funcionamento da esfera pública. Intuitivamente, eles desafiam a verdade da distinção moderna sujeito-objeto da representação, problema com o qual o mundo secular ainda não sabe como lidar. Muito obrigada. Bom, queria agradecer muito ao professor Joanildo, ao professor Adriano, à professora Paula, pelas falas. E agora a gente vai, então, abrir para perguntas do público. A gente vai circular os microfones. Eu peço, por favor, para quem quiser fazer pergunta, para se identificar e falar no microfone. Marcos Nobre, CCI Sebrap. Agradecer pela mesa, pelas falas incríveis. E para os colegas que são de fora do Brasil, né, dizer o quanto essas pessoas são referência na sua área. E como trabalho com o Paulo e com o Adriano, eu gostaria de conversar com o Joanildo, que é minha referência no campo, para tentar entender o campo. E, Joanildo, eu acho que você colocou para a gente um problema que é central, que é o seguinte: o neoliberalismo está em declínio ou não? Certo? E, na sua fala, tem as duas coisas ao mesmo tempo.
Eu e Flávia Rios, por exemplo, nós estamos discutindo isso faz 2 anos, eu acho. Está em declínio ou não está em declínio? Não é? E tem os 2 elementos envolvidos. A tua abordagem é a abordagem pela governamentalidade, daí, nesse momento, você diz, olha, por preguiça, a gente chama de neoliberal. Certo? Então, assim, se a gente não tivesse preguiça, a gente faria o quê? Porque, veja só, dizer que o neoliberalismo está em declínio não é contraditório com dizer que ele não foi deixado para trás. Certo? Então, por exemplo, o professor Gary Gerstle, ele diz, nós vamos ter que conviver com o neoliberalismo ainda há muitos anos, mas ele está em declínio. Então, eu acho que essas 2 coisas, admitir essas 2 coisas ao mesmo tempo, é o que está na noção de pentecostalização que você propõe. E, no final, como não deu para você desenvolver, eu queria te perguntar, uma das caras, eu acho, desse mundo pós-neoliberal, para o qual a gente ainda não tem nome, é justamente a relação entre o campo religioso e o nacionalismo. Então, eu queria te perguntar, porque essa é uma característica muito importante dessa reconfiguração pós-neoliberal. Como que você vê isso no campo? Tá? Muito obrigado. Thank you. I'm Stephen Hubble from the Open Society Foundations in New York. Thanks to the panelists for a fascinating set of presentations. I guess I'd like to start by asking Professor Burity to expand on the theological, the specifically theological underpinnings in the new Pentecostal prosperity gospel, specifically with regard to public administration, rulemaking by the state, bureaucracy, the rule of law, or whether it's a mistake to frame it in theological terms, whether it's more a matter of the neoliberal tail wagging the Pentecostal dog, or whether there was, in fact, a deliberate rupture on the part of Pentecostals from what Foucault saw as more of a Catholic disposition vis-à-vis the state. Eu me chamo Estevão, eu sou estudante da Unifesp e eu queria tirar na verdade, pensar em 2 perguntas e aí os 3 podem responder, não sei para quem ficaria melhor, mas eu gostaria muito de pensar sobre a ideia de jovens se tornando muito radicais na evangelização e adentrando nesse movimento de grande conservadorismo. E também queria também saber o que vocês têm a dizer sobre movimentos de religião, de conexão a nível internacional, de organizações internacionais, de movimentos em redes internacionais de conservadorismo ligados à religião. Minha pergunta, principalmente para a Paula, no final, eu sou escritor e escrevo bastante sobre romance, né? Sobre religião, inclusive. Qual é o seu nome? José. Estou um pouquinho nervoso, mas sobre religião afro, né? Quando a gente chega na parte onde o catolicismo era catolicismo, virou neopentecostal, e puxando agora para frente, né? As religiões afros, onde as pessoas têm apanhado e saído dos seus redutos, se existe alguma solução para isso? Se existe alguma solução mesmo? Bom dia, meu nome é Natasha. Eu queria fazer uma pergunta para o Adrian, mas pode abrir para a mesa também. Conforme eu ouvi sua fala, eu pensei muito nas comunidades terapêuticas e nessa construção dessa alteridade, né? Onde que fica esse indivíduo que é configurado como usuário de droga, que antigamente era o hospício e agora está virando esse lugar, né, de uma perda de autonomia. Queria ouvir mais sobre os possíveis resultados que a pesquisa está encontrando. Primeiro, agradecer a qualidade da mesa. Meu nome é Jonas Medeiros, sou do C6 SEBRAP. Queria fazer uma pergunta para a Paula, um pouco para dar a oportunidade de você continuar o argumento, pensando o lugar das redes sociais e da internet nessa crise das mediações, das intermediações, porque, pelo que eu estou entendendo, o argumento é também uma espécie de configuração, constelação ou afinidades eletivas de diferentes fatores, né? Tem um fator um pouco do que você está trazendo das religiões não cristãs, não ocidentais, mas tem também o protagonismo dos evangélicos pentecostais. Então, é uma crise da mediação alimentada dentro do cristianismo. E eu sei que você também está pensando o lugar da internet. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse terceiro elemento nessa crise, na constelação da crise das mediações.
Bom, muitíssimo obrigado pelas questões que nos deixariam aqui pelas próximas 2 horas. Eu falaria 1 hora facilmente sobre elas aqui, mas, infelizmente, o tempo não permite isso, teremos que ser muito telegráficos. Eu estou de acordo, Marcos, que o neoliberalismo avança e recua, ganha e perde, né? Eu não sei o quanto de processo de declínio se trata, mas certamente é perceptível isso. Quer dizer, o que eu agreguei, talvez, na minha fala a esse respeito, usando a figura do roly-poly ou do João Teimoso, né, é que derrotas não têm sido definitivas. Então, para usar uma imagem da guerra, as batalhas têm levado a essas oscilações, mas parece que a guerra não terminou, né? Isso é uma qualidade, me entendam bem, nesse sentido, não é uma apologia, mas é uma qualidade da maneira como o discurso neoliberal se constituiu e se difundiu ao longo de décadas, né, desde os anos 30 do século XX em diante, que é a sua não dependência necessária de nucleações institucionais para lhe darem suporte. Institucionais no sentido estatal, no sentido de partidos políticos, etc. O que tem feito com que derrotas decorrentes, por exemplo, da implementação de propostas e políticas neoliberais em vários lugares do mundo, não tenham levado a uma desacreditação completa do neoliberalismo. As dimensões da forma como o Estado também, e a relação entre política, Estado e cidadania tem se reconfigurado nessas últimas décadas, levando crescentemente a uma crítica da capacidade do Estado de dar conta dessas demandas, ao mesmo tempo em que multiplicam-se as demandas ao Estado, né, em função de ser ainda considerado por muitos atores como o locus dessas garantias de direitos, dessa ideia de provisão social, etc., reatualizam em vários contextos a crítica neoliberal do Estado, né? E talvez, nesse sentido, seja interessante reler o que Foucault chamava de estadofobia, né, como sendo uma característica não só do neoliberalismo, mas também de críticas de esquerda e críticas de terceira via, não é? Ao gigantismo do Estado, ao dirigismo estatal, ao intervencionismo estatal, ao autoritarismo estatal, etc. E também a crítica que Foucault faz a essa estadofobia como uma espécie de inflação metodológica que leva a generalizações absurdas, como, por exemplo, considerar uma política social forte um caso de totalitarismo, uma espécie de volta ao nazismo, ou chamar certas formas de regulação estatal, por exemplo, da corrupção ou do crime, uma espécie de fascistização, etc. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho relevante. Para trazer para a religião essas questões, eu diria assim que, sobre a temática da pentecostalização, né, quer dizer, ela, de um lado, é um processo que não tem uma relação direta com o neoliberalismo, né, ele corre por um caminho próprio, mas, como em tantas outras situações sociais de articulação, né, de formação dessas máquinas de ressonância, de cruzamentos, de melanges, etc., há pontos de encontro e de contato e há investimentos mútuos, não necessariamente por concordância, por agendas comuns, mas por avaliações táticas e estratégicas dessas proximidades. Por exemplo, em torno do tema da família, que tem um sentido no discurso neoliberal e um outro sentido bem distinto no discurso pentecostal, construíram-se aproximações. Nesse sentido, talvez a ideia de significante vazio de Laclau nos ajude a entender um pouco
como é que essas aproximações acontecem na ausência de de profunda comunalidade. Aí vem o tema do nacionalismo. Eu escrevi recentemente 2 trabalhos sobre isso, um deles enfrentando a questão dos discursos de nação e um outro enfrentando a discussão do chamado nacionalismo cristão. Eu acho que ambos os debates podem ser muito fortemente articulados à compreensão do que acontece no campo religioso. Eles têm, digamos, vão por caminhos relativamente distintos, porque tanto o surgimento de um novo discurso da nação com pretensões hegemônicas nos últimos anos no Brasil, como esse discurso que é mais do que brasileiro, e talvez seja realmente muito mais do que brasileiro, do nacionalismo cristão, têm sido conduzidos no contexto em que não é a religião majoritária, o catolicismo, que puxa essa discussão da nação, da identificação entre a nação e a religião, e da afirmação de uma nova noção de religião nacional. É uma minoria religiosa relativamente recente, em termos da sua projeção pública, porque, se pensamos que o pentecostalismo já está na política brasileira desde, pelo menos, meados dos anos 80, nós não identificamos o peso desse pentecostalismo no debate público, na agenda, na gestão estatal, antes do governo Lula, por exemplo. Então, é algo relativamente recente e, na configuração atual, é uma coisa do impeachment para cá, 2015. Claro que essas temporalidades são só referenciais. Mas, então, o que é que eu diria a esse respeito? O pentecostalismo se projeta neste contexto de uma religião naturalizada, o catolicismo como a identidade nacional e cultural brasileira, propondo uma outra concepção do povo que comporte uma diversidade religiosa. Então, há uma demanda por inserção no povo que o discurso pentecostal articula no Brasil desde o final dos anos 80. E que eu escrevi sobre isso em outros momentos, estou sendo realmente muito, muito telegráfico aqui. Do outro lado, nos anos recentes, essa inserção no povo, que é um discurso de minoria, e é um discurso pluralista, ele não necessariamente está articulado à ideia de queremos dominar, ele está articulado à ideia de queremos um espaço para que esse nome da nação seja mais plural do que o que até agora foi. Nesses últimos anos, esse discurso tem sido articulado com a pretensão de exercer uma reconfiguração do povo nacional. Só que não são só os pentecostais que estão nesta reconfiguração. É já no campo em que a ideia de uma direita religiosa e de uma eu preciso de mais água. E de uma, por favor, articulação transnacional de forças conservadoras fornece elementos. Primeiro, essa pretensão de dar o nome do povo nacional. Ela é feita pelos pentecostais, mas eles não têm condições de serem os artífices disso. E eles já se apresentam, primeiro, em nome de um arco judaico-cristão, ou abraâmico. Segundo, eles também já o fazem admitindo parceiros seculares e não cristãos dentro dessa definição do povo conservador. Então, eu acho que é um pouco por aí como as coisas estão. E isso tem gerado uma intensificação de disputas no campo religioso. No catolicismo, intentos do campo que a gente chamou de progressista durante muitos anos. Esse é um outro termo que eu acho que, por preguiça, a gente continua usando. Precisamos urgentemente de outras palavras. Mas porque novos atores, inclusive no campo evangélico, estão se identificando como progressistas. Mas essa palavra já não tem mais nenhum dos sentidos que, nos anos 70, por exemplo, na luta contra a ditadura militar, ela tinha.
Então, eu acho que é um pouco isso, tem gerado muita disputa. Esse não é um campo pacificado, e hegemonia não significa supremacia e silenciamento de tudo mais. Iria por aí. Eu vou, no momento, ficar com essa questão para dar oportunidade para os colegas também comentarem, e, se houver tempo, eu volto às outras. Obrigado, Joanildo. Deixa eu pegar o microfone aqui. Pronto. Bom, então, a pergunta sobre as comunidades terapêuticas. Para nós, o caso das comunidades terapêuticas tem uma função heurística. Quando nós olhamos para o tratamento daquelas populações que fazem uso problemático de substâncias aditivas, obviamente essa terminologia é toda muito contemporânea e eles serão nominados de formas muito menos politicamente corretas. Quando nós olhamos isso retrospectivamente, esses sujeitos estão no meio da mendicância. A categoria mendicância contempla um conjunto diverso, digamos, de pessoas para as quais nós não temos denominação, as quais não se constituem ainda em objeto de política pública. Basicamente, são, na legislação da época, toxicômanos. Para os toxicômanos, temos colônias de alienados, né? Estamos pensando no contexto do varguismo. E está muito mais próximo para serem objetos da polícia do que objetos da política, problema mais de ordem. Isso muda ao longo do tempo. No contexto da ditadura militar, se reconhece que existe um problema e que é um problema de saúde, e que esse problema de saúde deve lidar com população dependente. E o termo dependente, a categoria dependente, tem um status totalmente distinto, mas o termo dependente, que supõe a institucionalização de lugares próprios para lidar com dependentes, não produz consequências do ponto de vista da política pública. Então, quem acaba tratando desses dependentes, em boa medida, são as casas de repouso ou as formas hospitalares disponíveis, inclusive manicômios e outras coisas. No processo de pluralização, me parece que no pano de fundo, nos anos 70, um processo de pluralização societária, que ele é referido de formas diversas no trabalho do Joanildo, no trabalho da Paula, e nesse processo de pluralização societária mais geral, há um processo de pluralização religiosa no Brasil. As religiões pentecostais começam a crescer, se nós considerarmos como índice de seu crescimento as igrejas, nos anos 70, e explodem uma década depois. Elas começam a fazer isso, começam a lidar com a população de pessoas que fazem uso, digamos, problemático de substâncias aditivas em casas de repouso. Por que as igrejas evangélicas, os templos evangélicos, as denominações evangélicas precisam fazer isso? Qual a função de prestar atenção a uma certa população? E a nossa hipótese de leitura é que tem tudo a ver com esse efeito especular aludido por Joanildo, com esse efeito de sincretização de um padrão aludido pela Paula, que é o que faz uma religião pública no Brasil? No Brasil, a religião pública tem um certo tipo de presença, um certo tipo de discurso e tem uma função assistencial. E qual a função assistencial que as igrejas evangélicas vão pegar? Vão resgatar um sujeito da categoria mendicância que não é atendido prioritariamente pela Igreja Católica, que concentrou em outros sujeitos, e vão trazer eles para dentro, e potencialmente isso vai se tornar um sujeito da política pública. Então, temos um caso que me parece que heuristicamente ilumina muito bem essa trajetória. Obviamente, há várias coisas que se misturam nessas escolhas. A obra social sempre foi uma questão importante para as religiões, e uma coisa que eu gostaria de entender por que a obra social tem esse peso nas religiões, mas, obviamente, nas religiões cristãs. Mas, obviamente, tem um efeito de emulação ali, e tem um efeito de dependência da trajetória, no sentido de como se constitui a política e de como outros atores, uma vez que a política está constituída assim, podem adotar o mesmo registro e reivindicar acesso a recursos públicos para participar da política pública. Seguindo com essa trajetória, as igrejas pentecostais que começam a ganhar presença pública nos anos 70, atendendo o público específico do ponto de vista da assistência, se veem ameaçadas nos anos 80, final dos anos 80, com a emergência dos modelos de redução de dano
e da luta antimanicomial. Porque a redução de dano é outra coisa totalmente distinta. A luta antimanicomial, obviamente, vai contrário a qualquer tipo de, digamos, internação compulsória, permanente, definitiva. Essa é a agenda progressista da esquerda, essa é a agenda da democratização. E olhem como isso é fantástico. Esses atores começam a se organizar já nos anos 80, prevendo que é uma ofensiva contra eles. Uma coisa que a gente vai pegar lá 15 anos depois, dizendo, olha, estão se organizando. Nos anos 80, esses atores já estão se organizando, prevendo que os avanços deles como atores da esfera pública estão sendo colocados sob risco pela expansão da política pública de saúde universal do SUS. E o que eles fazem? Se estruturam em federações. E começam a disputar a política pública em federações, e criam bancadas no Congresso, e produzem política pública. Então, é um caso extraordinariamente bem-sucedido de institucionalização. É a tal ponto bem-sucedida essa institucionalização que, no começo, eles, na sua tentativa de se tornar parte da política pública, eles foram, de alguma forma, acolhidos ou semi-institucionalizados dentro da área de saúde. E há um movimento claro de recusa das comunidades terapêuticas, porque, dentro da área de saúde, eles seriam submetidos a um conjunto de regras muito rígidas, muito científicas, que não permitiriam manter práticas de espiritualidade e que não permitiam fazer o que eles queriam fazer. Então, eles não são isso. Por um lado, eles se modernizam, então há um processo de secularização dessas associações, porque elas deixam de ser casas de repouso e passam a se autodenominar comunidades terapêuticas, assumindo uma linguagem moderna, etc. Por outro lado, elas não querem ficar na área de assistência, não querem ficar na área de saúde, onde eles eventualmente teriam recursos, e conseguem cavar um espaço sui generis, exclusivo para eles, na área da segurança. E as comunidades terapêuticas hoje estão na área de segurança e são um sujeito que tem um campo de ação único para eles, tem monopólio. Isso Schmitter chamaria de corporativismo societário. É um processo claro de institucionalização de atores que vão fazer política pública, e é um caso extraordinariamente bem-sucedido, da pluralização dos tipos de sujeitos que passam a ser objeto da política pública. Quais são as consequências disso do ponto de vista da cidadania? Então, só para fazer o pulo do gato, que estamos tentando fazer, mas é bastante complicado. Obviamente, esses atores trazem uma compreensão de mundo com eles. E, se nós avaliarmos isso do ponto de vista da esquerda secularista, é um horror. Mas a esquerda secularista, com muita frequência, é miope de perceber que, de fato, o Brasil sempre viveu uma religião pública dominante que eles caracterizam como secular. A cruz está no meio da LESP. Ninguém estranhou que a cruz estivesse no meio da LESP. A Constituição de 88 tem como artigo a dignidade da pessoa humana. Isso sai da doutrina social da igreja. Ninguém acha estranho ter isso na Constituição. Então, quando a religião é católica, isso parece secular para a esquerda secularista. Na verdade, o que nós temos é uma crise porque tem outras religiões entrando com outras demandas que desorganizam isso. Ao desorganizar isso, o que eles colocam? Uma diversidade possível de serviços para lidar com essa população. É uma população atendida, é uma população que hoje está fortemente atendida por organizações evangélicas, recebendo financiamento público para fazer isso. Logo, é assistência, é direito, é Estado incorporando. Mas o faz num modelo que nos causa espécie, porque não é um modelo secularista. Mas é um modelo que oferece diversidade de tratamentos para pessoas que, eventualmente, podem querer essa diversidade de tratamentos. Então, é nessa ambiguidade, me parece, que nós precisamos entender o que significa expandir a cidadania através da pluralização de sujeitos coletivos, né? E não através da universalização de categorias, mas apenas para dar uma ideia de como estamos processando isso. Então, só para terminar, que vocês já devem estar cansados, vou responder rapidamente as duas perguntas e agradeço por elas. José, José, né?
você coloca esse problema das religiões afro na esfera pública do Brasil hoje. Eu agradeço essa pergunta, porque ela é muito importante. A solução para não apanhar, não sei, mas eu sei que ela, assim como o Islã na Europa, coloca o mesmo incômodo do modo como a gente entende que a religião deveria se apresentar no espaço público para ser secular, de ganhar essa invisibilidade que a Igreja Católica conseguiu, fingindo que não estava lá. Porque ela tem uma episteme completamente diferente. Ela tem um modo de apresentação de si que tensiona justamente esse modo. Então, como é que você vai fazer um padê de Exu na esfera pública? Né? Você vai fazer um monumento a Exu na esfera pública? Isso é insuportável para a ideologia da nossa esfera pública secular. Né? Então, é por isso que os pentecostais têm tanto espaço para... Porque eles estão expressando esse incômodo. Como eles também são cristãos, eles estão entre brigar com a hegemonia católica e afastar os africanos, a modo de falar público dos africanos. Eles têm as duas dimensões. Eles sabem falar na esfera pública como cristãos e sabem falar na esfera pública também com o tipo de magia que eles usam, que é um modo de comunicar que eles emprestam dessas expressões religiosas. E isso me leva à questão do Jonas. Quer dizer, o que a gente aprende com o pentecostalismo e com o Islã? Um modo de comunicação que é muito eficaz. E esse modo de comunicação não está só na religião, está nas mídias digitais, que também apagam a mediação. Né? O algoritmo, o que é? O algoritmo é um funcionamento que faz você se comunicar sem você saber quais são os critérios de operação dessa comunicação. Então, a mediação está lá, mas você não sabe como ela te faz agregar pessoas e fazer escolhas e emitir opiniões. Né? Então, a própria episteme dessa esfera secular que está sendo tensionada, e a gente não sabe nem com a religião, nem com as mídias, o que fazer com elas e como lidar, como a cidadania lida com esses modos de produzir comunicação que não passam pelos meios como a gente estava acostumado. Eu vou usar uns minutinhos aqui para responder a questão que o Steven fez e dizer uma frase sobre a coisa dos jovens. O neopentecostalismo, como um campo específico do pentecostalismo, já nasce num contexto em que os discursos neoliberais haviam circulado amplamente nas sociedades ocidentais, nos Estados Unidos, na América Latina. Final dos anos 70, curioso, 77, a Igreja Universal do Reino de Deus é criada no Brasil, mas ela é a primeira, outras vão chegando depois. Não imediatamente ela tem uma teologia da prosperidade para oferecer. Né? A construção dessa teologia da prosperidade vai se dando tanto autóctonemente, quanto pela recepção que igrejas neopentecostais de classe média alta no Brasil faziam de teólogos neopentecostais norte-americanos, principalmente, tá? Que eram aqueles que eram capazes de botar num livro as suas formulações da ideia de que a conversão proporciona à pessoa conversa um acesso privilegiado àquilo que é chamado as promessas de Deus na Escritura. E essas promessas estão fortemente associadas à ideia de que você se irá bem na terra. Isso, do ponto de vista do discurso pentecostal clássico, é quase uma heresia, porque os pentecostais clássicos queriam sair da terra, não viam mais perspectivas
ou possibilidade de articular uma ética intramundana. Os pentecostais são masters no ramo da escatologia. Os neopentecostais redescrevem completamente a escatologia pentecostal, trazendo-a para este mundo, mesmo quando mantém toda a retórica de que Cristo vai voltar, mas este tempo da volta para o neopentecostal não gera nele ou nela nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Faz parte de uma formulação quase cerebral de um dia volta. Né? Mas eles levam muito a sério uma frase de Lutero, eu não quero dizer que eles conhecem Lutero, mas uma frase de Lutero dizendo que o cristão deveria viver cada dia, né, como se fosse o último, né, e se comportar cada dia como se nunca fosse acabar o tempo. Então, eu acho que é um pouco essa perspectiva que os neopentecostais assumem. Mas levou tempo para que fosse construída uma tradução dessa espiritualidade neopentecostal, que é facilmente articulável a uma espiritualidade, no sentido de Connolly, neoliberal, ainda quando se tratem de duas formas muito diferentes de pensar e experimentar o mundo. São facilmente articuláveis em função de que há afinidades possíveis de ser mobilizadas. E aí é onde a gente pode dizer que, nessa última década, por exemplo, não se trata simplesmente de que o neopentecostalismo e a sua teologia da prosperidade veio a ser articulada a reboque do neoliberalismo. Trata-se de um processo de construção de duas vias, nas quais há contribuições específicas do campo neopentecostal para uma espécie de espiritualidade cristã neoliberal. Tá? Do ponto de vista da política, talvez a ideia de teologia da prosperidade não seja suficiente para dar conta da movimentação neopentecostal nesse mundo das instituições. Tá? Há um outro elemento simbólico muito relevante aí, que surgiu com muita força na primeira eleição de Trump, mas que já era usado em vários outros contextos brasileiros, que é a imagem de Ciro, o rei persa, que no Antigo Testamento, em sendo pagão, teria autorizado a volta dos exilados judaicos à sua terra. Então, essa teologia do Ciro para os neopentecostais significa o seguinte: Deus está no controle de tudo. E ele usa os ateus, ele usa os antirreligiosos, ele usa os arreligiosos para cumprir a sua vontade no mundo. E o que os cristãos têm que estar atentos é para saber quando Deus está levantando um Ciro, porque eles podem perder essa oportunidade, podem não ver. Não é? Então, a ideia do Ciro significa: nós, como agentes religiosos, estamos dispostos a investir o nosso suporte e a nossa legitimação em discursos perfeitamente seculares e até irreligiosos, desde que nós consigamos associar esta figura a um processo de libertação que nós identificamos como sendo a ação de Deus no mundo. Então, claro que isso não funciona no mundo secular. Esse tipo de argumentação não funciona, mas funciona muito bem no mundo religioso, porque a tensão entre secular e religioso, que foi sempre muito forte no mundo, principalmente no mundo evangélico e pentecostal, se reduz fortemente quando eu posso apoiar um não cristão, ou um cristão não praticante, ou até um ateu, no entendimento de que essa pessoa é um instrumento de Deus. Então, isso é muito mais forte do que uma concepção das instituições, de como deve funcionar o Estado, que é algo que eu acredito
os neopentecostais seguem muito mais do que formulam. Obrigado. Bom, então queria agradecer a todas as perguntas e vou encerrar então a nossa mesa. Eu acho que a gente teve uma excelente discussão e convidar todos vocês para vir para a próxima mesa às 14 horas, que é neoliberalismo e meio ambiente. Então, obrigada.